Oi, gente, tudo bem com vocês? A nossa conversa de hoje, ela vai ser rápida, eu diria até, né? A gente vai fazer algumas questões, então a nossa aula de hoje vai ser de resolução de questões, tá? Então eu separei algumas questões para que a gente resolva dos assuntos anteriores, de esfera e de cone, tá? E aí a gente vai resolver essas questões e qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição para a gente estar conversando e estar tentando sanar essas dúvidas. A primeira questão que eu separei, ela é sobre o assunto de esferas, né? Que foi o último assunto lá que a gente conversou sobre corpos redondos. E a questão, ela pede que a gente calcule a área da superfície de uma determinada esfera, onde o volume dessa esfera, a questão ela já nos dá. Ela já nos diz que é 288 pi centímetros cúbicos. E aí a gente vê que a questão ela pede a área, né? Quer que a gente determine a área, mas já nos dá o volume. Então a gente vai ter que fazer por partes, tá? Primeiro, a gente vai utilizar a fórmula do volume da esfera e depois a gente vai utilizar a fórmula da área da esfera para a gente conseguir responder de fato o que a questão ela está nos pedindo. Então vamos só escrever aqui os dados. Ela diz que o volume da esfera é igual a 288 pi centímetros cúbicos. E aí a gente lembra que a fórmula do volume da esfera eu consigo, ou o volume da esfera é dado através da fórmula 4πr ao cubo, tudo isso dividido por 3. Então, nesse caso aqui, o dado que a gente vai obter através dessa fórmula, que vai nos ajudar enfim, na verdade, responder aquela questão da área, é justamente o raio, tá? Então, a gente vai achar o raio, porque o volume a gente já tem, que é de 288. Então, fazendo as substituições, 288 pi igual, o resto tudo eu vou repetir. E daí a gente vai fazer o meio pelos extremos. E aí a gente vai ter 288 π vezes 3 igual a 4πr ao cubo. Como a nossa incógnita aqui está sendo o R, está sendo o raio, a gente vai isolar essa incógnita, que é o R ao cubo, e vai primeiro fazer a multiplicação de 288 vezes 3, que dá 864 pi, né? No caso, a gente está permanecendo o pi, porque a gente viu que nas alternativas da questão me dá o pi, então eu não sou obrigada a utilizar a aproximação do 3,14, tá? Então a gente vai manter esse pi. E aí, esse 288 vezes 3 deu 864, e isso eu vou dividir por 4. Pi, né? Por 4π. E aqui eu já elimino. 864 dividido por 3, ou por 4, dá 216. Então, 216 é igual a R ao cubo. E aí, a gente tem que R ao cubo é igual a 216. Então, para que eu elimine esse 3 aqui da minha incógnita, eu tenho que utilizar a operação inversa. Então, a operação inversa da potência é a radiciação. Então, eu vou colocar aqui, para eliminar esse 3, jogar uma raiz cúbica nos dois lados, tá? Quando eu faço isso, eu elimino automaticamente esse 3 aqui, fico só com R. E aí, 216 tem raiz cúbica. A raiz cúbica de 216 é 6.
Então, daí a gente encontrou que o raio dessa esfera é igual a 6. E aí, agora a gente já abriu nossas mentes para que a gente encontre a área dessa esfera através da fórmula, que é 4, que a gente lembrou, se a gente for puxar na nossa última conversa, a gente falou que numa esfera, se eu desenhar três circunferências internas a essa esfera, a área dessa esfera como um todo vai ser 4 vezes a área de uma dessas circunferências. E aí a gente lembra que a circunferência, a área de uma circunferência, de um círculo, eu encontro com πr ao quadrado. Então, se é 4 vezes essa área, então a área da esfera é 4πr ao quadrado. Então, a área da esfera vai ser 4 vezes π vezes o raio, que a gente contou, que é 6, ao quadrado. Então, a área da esfera vai ser 4 vezes 36, que 6 ao quadrado é 36, dá 144 π centímetros quadrados. Então, de acordo com a nossa resposta, nossos cálculos, né? Então, a resposta correta é a alternativa A. E aí, a gente tem mais uma questão. Uma fábrica de bombons deseja produzir 200 unidades no formato de uma esfera de raio 1. Qual é o volume de cada um desses bombons? E aí, vamos tentar interpretar a questão, né? Ele diz que vai ter desejo de produzir 200 unidades, né? Só que ele quer saber o volume de cada um dos bombons. Então, esse 200 não vai influenciar em nada. Não vai influenciar em nada quando a gente estiver resolvendo. Influenciaria se, por acaso, ele estivesse dizendo, vai ser determinada fábrica, geralmente produz uma caixa com 200 bombons e quer saber qual é o volume relacionado a bombons que tem dentro dessa caixa. Aí sim a gente teria que considerar esses 200, porque a gente teria que considerar todos os bombons que estavam nessa caixa. Nesse caso, não vai influenciar, porque ele pede o volume de cada um. Então, o volume de um desses bombons. Então, o volume da esfera a gente já viu que a gente consegue através dessa fórmula bem aqui, certo? Então, se a gente consegue através dessa fórmula bem aqui, então é essa que a gente vai utilizar. Então, o volume dessa esfera, né, que é o formato de cada um dos bombons, a gente consegue com a fórmula 4πr ao quadrado dividido por 3. Nesse caso, a gente vai precisar utilizar o 3,14, né, como uma aproximação, que como eu tinha dito para vocês, geralmente é essa aproximação de π que a gente utiliza, do 3,14. Se a questão te disser, utilize π igual a 3, e aí, daí você tem que utilizar o que a questão, ela está te dando como dica. Porque aqui, no caso, está dando pra gente o volume sem a presença do π, tá? Então, 4 vezes 3,14 vezes o raio. Ele disse que os bombons tinham formato de esfera de raio 1. Então, o nosso raio vai ser 1. Então, aqui vai ser ao cubo, né? Dividido por 3. Isso daqui dá aproximadamente, ou dá, exato, 12,56. Tudo isso dividido por 3. Fazendo a divisão, a gente tem que 12,56 dividido por 3 é aproximadamente 4,18. Então, o volume de cada um dos bombons que aquela fábrica ela produz é de aproximadamente 4,18 centímetros cúbicos. Então, está sendo a letra D. Vamos para a próxima questão. Qual a área lateral e a área total de um cone circular reto que possui altura de 8 centímetros e raio da base de 6 centímetros? Ou seja,
a gente tem duas coisas para encontrar aqui. Primeiro, a área lateral e segundo, a área total. Vamos vir para cá. Quando a gente falou sobre... Tá falando que é um cone circular reto, certo? Se é um cone circular... Vamos tentar desenhar aqui um cone. Tá, cone circular reto. Se é um cone circular reto, a gente pode dizer que ele é produzido através do giro de um triângulo reto, né? E daí eu lembro que isso daqui é o raio. Esse aqui é a geratriz, porque é essa linha aqui. E eu tenho que aqui é a altura. E aí a gente lembra que quando a gente está falando de um triângulo reto, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras, certo? Então, se eu posso utilizar o teorema de Pitágoras, então o quê? O teorema de Pitágoras, a gente lembrando, eu tenho que a hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, se a gente for observar a fórmula e vou observar o que a gente desenhou aqui no triângulo equilátero, eu tenho que a minha hipotenusa é G. E eu tenho que meus catetos vão ser H, que é a altura, e o R, que é o raio. Então, eu vou ter que H ao quadrado mais o raio ao quadrado. A altura, ele me disse que era 8. E o raio, ele me disse que era 6. Daí a gente vai substituir. Mas por que a gente está falando dessa fórmula aqui? A gente está falando de geratriz. Porque se a gente está falando de um cone, para que eu calcule a área lateral, que é o que a questão pede, né? Eu preciso saber quanto é que mede essa geratriz. Até porque a gente vai... A fórmula de área lateral do cone é justamente essa aqui, ó. Π R vezes a geratriz. Então, eu não tenho como saber, então, qual é a área lateral se eu não tiver o valor da geratriz. Por isso que a gente está utilizando essa fórmula aqui, que a gente... esse G ao quadrado igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Então, vamos achar, né, qual é a geratriz. G ao quadrado, a altura é 8 e o raio é 6. 8 ao quadrado é 64 e 6 ao quadrado é 36. Então, eu tenho que G ao quadrado é igual a 64 mais 36 é igual a 100. Então, se G ao quadrado é igual a 100, então G é igual a mais ou menos 10. Só que aí, lembre, a gente está falando de medidas. Se a gente está falando de medidas, esse menos 10 aqui não vai me interessar, tá? Então, eu vou descartar e vou então dizer que G, que é a geratriz, ela é igual a 10. Então, uma vez que a gente já encontrou a geratriz, agora a gente joga na fórmula da área lateral. Então, a área lateral é igual ao R, que é 6, vezes π, vezes G, que é igual a 10. Então, a área lateral deste cone circular reto é igual a π centímetros ao quadrado. Beleza. Uma parte da questão a gente já resolveu. Só que aí agora a gente precisa da área total. A área total, como é que a gente... Na verdade, a gente tem duas maneiras de resolver. Ou a gente faz a área lateral mais a área da base. Lembrando que, se a gente está falando de um cone, a base dele é um círculo. E a área de um círculo eu obtenho por πr ao quadrado. Ou eu posso utilizar
a outra fórmula, que já é a junção dessas duas coisas aqui, né? E já simplificado, eu posso utilizar π, r, g mais r. A gente tem essas duas opções. A gente vai utilizar essa daqui, tá? Mas aí, a gente lembrando que tem essa opção aqui também. No fim, vai dar a mesma coisa, né? Então, a área total é igual a π vezes 6, que é o raio, a geratriz que a gente contou que é 10, vezes a geratriz que a gente contou que é 10, mais o raio. Então, eu tenho que a área total é 6π, 10 mais 6, 16. Então, a área total vai ser 6 vezes 16, 6 vezes 16 é 96. Então, fica 90. A área total deste cone, cujo tem uma área lateral de 60 π centímetros ao quadrado, é de 6π centímetros quadrados. Então, se a área total é 60, ou a área lateral é 60 e a área total é 96, então a alternativa correta é essa, a letra B. Nessa nossa última questão aqui, diz o seguinte: um sinalizador de trânsito tem um formato de um cone circular reto. O sinalizador precisa ser revestido externamente com adesivo fluorescente desde sua base, que vai ser a mesma base do cone, até metade da sua altura para a sinalização noturna. O responsável pela colaboração do adesivo precisa fazer o corte do material de maneira que a forma do adesivo corresponda exatamente à parte da superfície lateral a ser revestida. Qual deverá ser a forma do adesivo? E aí, a gente tem essas opções aqui, né? Então, a gente vai desenhar aqui para ver qual que é a que mais se encaixa. Ele falou que é um cone, que o sinalizador de trânsito tem o formato de um cone. Beleza. Só que ele falou que esse determinado objeto, ele seria revestido da metade para baixo. Se a gente estabelecer isso aqui como metade, a gente vai imaginar que isso seja a metade desse cone, né? E é essa parte aqui que vai ser revestida. Então, vamos observar. A parte que vai ser revestida vai ser semelhante a essa daqui, ó. E se é semelhante a essa daqui, o que é que isso nos lembra? Se a gente for lembrar que se a gente tem um determinado cone e pegar um plano qualquer, de modo a dividir este cone, deixa eu aumentar aqui a luz, que abaixou. De modo a dividir esse cone aqui, a gente tem o quê? Que essa parte de baixo aqui é o que a gente chama de tronco do cone. Então, esse raciocínio do tronco de cone é o que a gente vai utilizar para essa daqui, para a questão. Então, ficará mais ou menos nesse formato aqui, no formato de um tronco de cone. Então, se a gente observar aqui as figuras, de cara a gente percebe que a primeira não é, porque a gente está falando de um triângulo. Do segundo também não, porque é um trapézio. E aí vocês podem imaginar, então, que pode ser a terceira,
mas também não é a terceira, porque já tá, parece, é um pouco parecido com o cone, só que aí lembra que o determinado, a parte que será revestida do cone, do todo, né, é só de metade para baixo, então não pode ser também essa segunda opção, essa também não pode ser essa figura aqui. Deixa eu tentar marcar aqui. Não pode ser essa figura aqui. Isso aqui é um triângulo. Isso aqui é um trapézio. Então, a gente tem duas opções. Ou é essa, ou é essa aqui. Ou é esta, ou é esta. Só que aí observa bem aqui. Vamos tentar desenhar aqui. Se a gente for abrir este cone, né? A gente percebe, então, que essa estrutura aqui, ó. Olha como ficou aqui. Aqui fica mais fácil. Olha como ficou. Então, essa bordinha de cima aqui, ela vai ficar um pouco aqui, como se fosse meio que um círculo, um setor circular. Deixa eu desenhar aqui, que tá horrível. Então, se a gente observar aqui as figuras, a alternativa correta é justamente essa daqui. Um tronco de cone. Então, essa é a alternativa correta. Então, vai ser o formato do adesivo que vai ser utilizado é justamente como essa figura aqui, que é a nossa alternativa D. Então, nós acabamos o assunto de corpos redondos. Se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês sintam-se à vontade para estar falando comigo. Qualquer dia, qualquer horário, podem ficar à vontade. E aí a gente vai começar com geometria analítica. Então, a partir da nossa próxima conversa, já vai ser geometria analítica, que já vai ser uma outra coisa que não tem muito a ver com o que a gente está conversando agora, tá bom? Mas, de qualquer modo, bons estudos. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Até mais!